Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero dizer para vocês que estamos com saudades, né? Nada substitui a gente estar junto ali na igreja, olhando para o rosto de cada um, abraçando, sentindo calor. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento aí que tem atingido não só ao Brasil, mas todo mundo. E a palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Então eu creio que nós estamos vivendo esse tempo aqui de afastar-se, de abraçar, e vamos cumprir aquilo que as autoridades têm determinado, né? Que eu creio que é para o nosso próprio bem. E enquanto perdurar esse tempo, enquanto nós estivermos nessa situação, nós vamos continuar a fazer isso. Inclusive ontem teve o culto dos jovens, que também foi via web, e eu sei que foi uma bênção. Muitos jovens estiveram presentes, estiveram participando, né? Não presentes, mas participaram ali, estiveram online, e eu dei uma espiadinha, né, do que os meus filhos estavam vendo aqui. Eu senti ali pela conversa deles o quanto isso animou, o quanto isso colocou eles, né, mais próximos um do outro. E nós precisamos disso, E antes de mais nada, eu quero orar, quero pedir para você aí que está na sua casa essa hora, que você possa fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça e levantar um clamor. Nós estamos com a nossa irmã Alzira internada no hospital, uma situação que está sendo cuidada ali pelos médicos, mas nós cremos que o Senhor é poderoso acima de todas as coisas. Nós não vamos dispensar nada que a medicina tem para oferecer, mas nós vamos clamar ao Senhor e pedir. Eu quero que você olhe comigo, vamos fazer essa oração juntos, como igreja, como família, né? Então, onde você estiver aí, junta com teu irmão, né? Dá a mão para o teu irmão, junta com ele aí. Vamos orar, vamos levantar um clamor nesta hora, amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso. Teu poder, Deus querido, é inigualável. Tu és o médico dos médicos. É o Senhor quem dá vida, e quando nós recebemos de Ti, nós temos vida em abundância. Então eu quero, Senhor Deus, nesta manhã, nesta hora, em especial, orar, Senhor, pela vida da irmã Alzira. Senhor Deus, que o Senhor possa curar a nossa irmã nesta hora, Senhor, que ela seja curada pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa curar, seja através dos médicos, dos remédios. Eu creio, Senhor Deus, no Teu poder curador sobre a vida dela, Pai. Então, em nome de Jesus, nós clamamos agora como igreja, nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor, pela restauração, Deus. Age ali naquele lugar, que o Teu Espírito Santo, que o Teu anjo, Senhor, possa estar ali, Senhor Deus, auxiliando todos os médicos, ó Pai querido. Em nome de Jesus nós pedimos isso a Ti, Senhor. Tira ela daquele leito, traga ela, Senhor Deus, para junto da família, traga ela para junto de nós, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pedimos isso a Ti, porque cremos que Tu és poderoso, Senhor. Senhor, nós temos limite, mas o Senhor é o Deus que não tem limite. Tu podes fazer todas as coisas, Pai. Então, nesta hora, nós como igreja oramos e pedimos a Tua bênção. Abençoa, Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Tu tens um propósito, ainda que nós não venhamos a entender no presente momento, mas o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas, Deus. Nós queremos orar também, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão ali naquele hospital, por todas aquelas pessoas que estão doentes, seja naquele hospital, seja no Brasil, seja no mundo. O Senhor conhece a cada um deles, o Senhor sabe, Senhor Deus, das lutas pelas quais eles estão passando. Eu clamo a Ti, tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também de todas as pessoas, Senhor Deus, que padecem enfermidade, Deus. Em nome de Jesus, nesse momento difícil que nós vivemos, Pai,
Eu jamais imaginei, Senhor Deus, que poderia presenciar uma situação dessa, mas, Deus, Tu és poderoso para mudar todas essas coisas, Deus. Então, em nome de Jesus, é que nós oramos nesta hora como igreja. Em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor Deus, prostrados diante de Ti e pedindo a Tua bênção, Pai. Abençoa, cuida, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, da irmã Alzira, cuida daqueles todos que estão enfermos. Eu peço a Ti, guarda, Senhor Deus, cada família aqui, Senhor Deus, representada, guarda cada casa, Senhor, abençoa, Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor, que nós não venhamos a perder a esperança, Senhor, em nada, em nome de Jesus, eu clamo nesta hora, Pai. Como igreja, nós oramos a Ti, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo muito difícil. E eu me lembrei, lendo a Bíblia, de uma época que conta lá em 2 Crônicas, onde o rei Ezequias tinha acabado de assumir ali o reinado, e ele encontrou um lugar que era um caos. Me fez lembrar bem da situação. A situação deles lá, eles não tinham mais recursos financeiros, eles não tinham exército, famílias foram destruídas, pessoas foram levadas cativas, e além do mais, eles tinham um inimigo que era o exército do rei da Síria, que estavam sempre ali lutando, afrontando eles. Então eles tinham muitas dificuldades. Você pensa numa situação, eles viviam um caos. E aí, diante dessa situação, o rei Ezequias, lá no capítulo 29, no versículo 10, ele disse uma frase que muito me lembrou. Ele disse assim: façamos um concerto com o Senhor. E isso me trouxe ao tempo de hoje. O Senhor tem um propósito diante de todas as coisas, e eu creio que diante das nossas necessidades nós temos que clamar ao Senhor, pedir a Ele. E eu tenho certeza que a nossa maior necessidade hoje é que esse vírus seja controlado, que esse vírus seja destruído, que as autoridades consigam, que os médicos, que os cientistas consigam eliminar esse vírus. Então, lá eles tinham uma necessidade, e aqui também, hoje nós temos uma necessidade, e a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então, eu quero falar para você que a coisa mais importante, independente da situação que o povo de Israel vivia, independente da situação que nós vivemos aqui, a coisa mais importante que nós precisamos é a presença de Deus nas nossas vidas. A coisa mais importante é agradar a Deus. Agora, enquanto aquilo que você precisa, enquanto aquilo que nós precisamos hoje como nação, como o mundo inteiro precisa, enquanto isso não vem, nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E nada melhor do que clamar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus. E aí, naquele momento, o rei Ezequias, ele teve uma atitude. São várias atitudes, depois você pode ler em 2 Crônicas, mas alguma coisa me marcou, que está lá no capítulo 29 de 2 Crônicas, no versículo 28 ao versículo 30, e eu quero ler para você. Diz assim: e toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, e tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi e de Asaf, e louvaram com alegria, e se inclinaram e o adoraram. Sabe, querido, nós precisamos de tantas coisas. Nós sempre vamos precisar de muitas coisas. E o momento que nós precisamos agora é que isso tudo cesse.
Mas a coisa que nós devemos fazer diante de tudo isso é clamar e louvar ao Senhor, é se inclinar a Ele, é buscar ao Senhor diante de todas as coisas. Eu quero falar para você que eles oraram, eles clamaram ao Senhor, e aquele exército que afrontava eles, aquele inimigo que eles tinham, hoje qual que é o nosso inimigo? Nós temos um inimigo que está aí invisível, nós não conseguimos saber onde é que ele está, por isso nós temos que tomar cuidado o tempo todo, e a palavra diz que aquele povo também tinha um inimigo, e depois que eles fizeram isso, lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 21, diz assim, 21 e 22, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria, e este se tornou como vergonha de rosto à sua terra, e entrando na sua casa, o seu Deus, na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Sabe, queridos, o povo clamou, o exército assírio estava lá, mas porque o povo clamou, porque o povo se prostrou, a palavra diz que o Senhor precisou enviar apenas um anjo, para destruir todo aquele exército da Síria. E eu quero falar para você, isso aqui é apenas uma introdução, isso não é palavra ainda. O Senhor não precisa de um exército para derrotar o nosso inimigo. O Senhor quer apenas um exército de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As demais coisas, você pode ter certeza, Ele fará. As demais coisas, Ele fará. Então eu quero pedir para você, continue orando, continue intercedendo, continue clamando pelas famílias, pelas pessoas, orando ao Senhor. Vamos pegar esse momento, vamos ter esse momento como um momento de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes você reclamava que não tinha tempo para orar? Quantas vezes você falava que você não tinha tempo para ler a palavra? Agora nós temos um tempo para fazer isso. Então vamos fazer isso de uma maneira especial. Amém, irmãos? Amém. Então, glória a Deus pela tua vida. Nós vamos nos ver mais aqui. Eu estou fazendo essa introdução. É a Cris que vai passar a mensagem para nós hoje. É a Cris que vai trazer de Deus, vai trazer algo de Deus para nós. Então, eu quero desde já abençoar a tua vida. Pedir a ti, pedir para você, fica firme aí, continua orando, continua intercedendo e nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para você mais uma vez, feche os teus olhos, vamos orar pela palavra, vamos orar pela vida da Cris. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui tendo essa oportunidade de juntos ouvir a tua palavra, aprender mais de ti. Então que o Senhor abençoe nesta hora a vida da Cris, que o Senhor fale conosco através da vida dela. Nós abençoamos este momento, cobrimos a casa dela, abençoamos a vida dela, e que o Senhor possa levantar, Senhor, um exército, Pai, de verdadeiros adoradores, que nós possamos ouvir a tua palavra e que possa ter um exército de adoradores aqui neste lugar. Que o Senhor comece, Senhor Deus, pela minha casa, comece, Senhor Deus, fazendo isso, que nós possamos ser adoradores, Deus, em nome de Jesus, porque é disso que o Senhor precisa, de homens e mulheres que se prostem a ti, Senhor Deus, que ouçam a tua palavra, mas não apenas que ouçam e não a pratiquem, que nós possamos ouvir e praticar. Pai, em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor. O Senhor precisa de um exército de adoradores, e as demais coisas o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, abençoamos esse momento, abençoamos a palavra, te agradecemos, Senhor Deus, abençoa o teu povo, Senhor Deus, guarda cada um, em nome de Jesus. É que nós oramos nesta hora e te agradecemos e pedimos a ti, continua a falar conosco, Deus, continua a ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe, queridos. Paz, Senhor, irmão, irmã,
você que está aí do outro lado da tela. Eu espero que você esteja bem. Vamos hoje no primeiro culto online da Igreja Cristã da Família em Guarulhos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia, seu celular, o aplicativo. Hoje nós vamos meditar num texto bastante conhecido que está lá em Atos, capítulo 8. Então pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar lá em Atos, capítulo 8. Vamos ler neste momento a partir do versículo 26. Então, vamos lá. Atos 8, versículo 26. Eu vou ler na tradução da NVI, mas você pode acompanhar na tradução que você preferir, ok? Então diz assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor amado, antes de tudo, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui através da tecnologia. Isso que o Senhor nos deste, Senhor, para proporcionar que mesmo em momentos em que não estamos juntos fisicamente, possamos meditar na Tua Palavra juntos, Te louvar juntos, Senhor. Então fala conosco, Senhor, nós te pedimos através deste texto, Senhor amado. Toca os nossos corações, Senhor, dá-nos estratégia, Senhor amado, para este momento que estamos separados fisicamente, mas juntos aqui em espírito, Senhor. Continua conosco, Senhor amado, fala conosco, dá-nos entendimento e dá-nos, Senhor, a vontade de colocar em prática isso que nós vamos meditar nesse momento, Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus. Bem, então eu quero meditar com vocês nesse texto, mas antes da gente entrar nesse texto especificamente, eu queria voltar um pouquinho para falar do contexto, não é? O que tem aqui ao redor, em torno desse texto que nós lemos. Começando lá atrás, lá em Atos 1. Então, se você puder, aí volta um pouquinho, algumas páginas para trás. Atos 1, nós vamos ler aqui os versículos 4 a 8, só para a gente entender esse contexto daquele momento que nós lemos, tá? Então, Atos 1 está ali no finalzinho do ministério de Jesus ainda, quando ele estava aqui na terra, antes dele ir ao Pai. E aqui Lucas está registrando aqui as últimas palavras dele, né, os últimos momentos dele com os seus discípulos. Então, o versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Então, está falando de Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei.
pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, eu peço para você que preste atenção nesse versículo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós temos os últimos momentos de Jesus ainda fisicamente aqui na terra com os discípulos, e ele dá essa instrução específica aos discípulos, permaneçam em Jerusalém até que vocês recebam poder do Espírito Santo. E aí, olha só que interessante, então, fiquem em Jerusalém, mas depois que vocês receberem o poder, vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a ordem que Jesus dá naquele momento para os seus discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém, vão ser empoderados, vão receber o poder do Espírito Santo, e aí eles vão serão testemunhas, não só ali em Jerusalém, onde eles estão, mas também na Judéia. Lembrando, Jerusalém é a cidade, ali onde eles estão. Judéia é a província cuja capital é Jerusalém. Então, Judéia, seria como a gente aqui da Cristã da Família em Guarulhos, então Jerusalém seria como o nosso Guarulhos aqui, a cidade onde a gente está. Judéia seria como o estado de São Paulo para a gente, que é a província onde nós estamos. Samaria era a província vizinha, ainda dentro do território de Israel, mas a província vizinha, fora ali da Judéia. Então seria para nós aqui de São Paulo, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Então os territórios, os estados que estão aqui ao nosso redor. E, por fim, ele fala até os confins da terra, quer dizer, não tem limite. Então, qualquer lugar onde houver uma pessoa, ali um ser humano pronto para ouvir a palavra de Deus, qualquer lugar é lugar para o servo de Cristo estar testemunhando. Então, essa é a instrução que Jesus deixou. E se a gente caminhar aqui, só para a gente entender o contexto, se a gente caminhar aqui nos próximos capítulos, então a gente tem o capítulo 2, no dia de Pentecoste, que era uma festa ali de Israel, vem o Espírito Santo. E ele vem de uma forma maravilhosa, de uma forma visível primeiro, em forma de línguas de fogo, e depois se manifestando de forma que tudo aquilo que os discípulos estavam falando, as pessoas que estavam ali ouvindo, elas ouviam em suas línguas nativas. Tremendo, tremendo. Então, uma manifestação aqui muito poderosa do Espírito Santo. E em seguida, nós temos aqui a pregação de Pedro. Ainda no capítulo 2, Pedro faz aqui uma confrontação para os judeus que estão ali, convoca-os a se arrependerem, e ali cerca de 3.000 são convertidos. Aqui no versículo 41, fala de cerca de 3.000 pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. E ali continua, depois temos no capítulo 3, João e Pedro curando um paralítico ali no templo, e na porta do templo, E ainda, neste capítulo, ainda começa a perseguição, eles são presos, depois do capítulo 4 eles vão diante do Sinédrio. Então aqui eu queria só mostrar para vocês como que a narrativa vai evoluindo, que conforme eles começam a pregar, os líderes religiosos já começam a se opor. Então já começa a manifestar uma perseguição aqui. No capítulo 5 também temos perseguição. No capítulo 6 a gente tem aqui já a prisão de Estevão, que é o primeiro mártir, considerado aqui o primeiro mártir da era cristã, da era da igreja. E no capítulo 7 a gente tem o discurso de Estevão, um discurso muito confrontador, muito ousado, na qual ele realmente ele confronta os líderes ali do Sinédrio, até chegarmos no capítulo 8, que está contido aqui, onde está contido o texto que a gente leu no início. Mas antes de focar especificamente naquele texto, naquele momento de Filipe com o etíope, eu queria chamar a atenção de você, tua atenção, para o que levou Filipe a estar ali com o etíope. Tá? Então aqui, se você abrir aí, pegar sua Bíblia no capítulo 8, versículo 1, a gente tem ali o finalzinho do episódio
do apedrejamento de Estevão, né? Então Estevão tem aqui o apedrejamento dele, aí tem esse trechinho que ainda pertence a essa narrativa, que é: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então aqui já menciona Saulo, que também vai ser o personagem aqui do livro de Atos, né? O livro de Atos, ele relata a ação do Espírito Santo na história aqui da igreja em formação, mas com certeza uma das pessoas que foram mais ativas aqui ao longo do livro de Atos é Saulo, né, também chamado Paulo. Depois que ele entra aqui na narrativa, praticamente ele domina a narrativa do capítulo 9 em diante. Então, mas aqui só menciona o nome dele, mas vamos ver aqui o que ele fala mais aqui no capítulo 8 a respeito desse momento aqui da igreja. Então ele fala assim, ó: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Então a gente tem um momento ali de perseguição, onde os líderes ali religiosos começam a se levantar contra os discípulos de Jesus, começam a persegui-los, e se vê que foi uma perseguição tão severa que causa uma dispersão. Então, com exceção dos apóstolos, dos 11, né, dos 12, né, que já haviam elegido Matias para o lugar de Judas, perdão. Então aqui tem uma grande dispersão e, com exceção dos apóstolos, todos os discípulos são dispersos pela região ali, saem de Jerusalém e são dispersos pela Judéia e por Samaria. Então, a gente vê aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse trecho. Lembra quando a gente leu lá Atos 1, 8? Vou voltar aqui e vou ler novamente só para a gente recordar. Diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, até o capítulo 8, os discípulos estão todos em Jerusalém. Eles não saíram ainda, eles estão ali, estão testemunhando, estão enfrentando a perseguição, mas eles estão ainda apenas em Jerusalém. Aí levanta-se essa grande perseguição. E o que é interessante? Qual é o resultado da perseguição? Os discípulos, versículo 1 aqui do capítulo 8, os discípulos são dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Eu acredito que não seja coincidência que Jesus disse a eles para pregarem em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. Eles estavam só em Jerusalém. Aí levanta-se uma perseguição e eles são dispersos pela Judéia e Samaria, que eram justamente os lugares onde Jesus queria que eles estivessem. Então é interessante que essa perseguição, que parece que é algo que vai prejudicar a igreja, essa igreja que está começando a surgir, na verdade é o que vai fazer essa igreja dar o próximo passo, fazer aquilo que Jesus queria que ela tivesse feito e que não estava fazendo ainda, eles estavam ainda só em Jerusalém. Então Deus, eu acredito que não foi Deus que trouxe a perseguição, porque essa é uma atitude de confrontação à palavra de Deus. Mas Deus usa a perseguição para abençoar a igreja, para que ela dê o próximo passo, para que ela vá, não é? Para aquele próximo passo do plano de Jesus, que era, saindo de Jerusalém, alcançar a Judéia e Samaria. Era os confins da terra também, né? Os confins da terra começa no capítulo 9, com a chamada de Saulo, mas nós não vamos falar nisso agora. Vamos meditar aqui só nesse próximo passo. Então eles vão para a Judéia e vão para Samaria. E é interessante porque isso foi engatilhado pela perseguição, não é? Então, e aqui a gente tem Filipe chegando em Samaria, que é o versículo 4. Vamos dar uma lidinha aqui, esse trecho do 4 ao 8, que diz assim, ó: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe chega ali em Samaria, numa cidade de Samaria, e o que ele faz? Ele pregava e ele realizava sinais miraculosos.
O versículo 7 ainda dá detalhes, né? Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados. Então Filipe chega ali sozinho, é interessante, né? Aqui a Bíblia não fala de mais ninguém que estivesse junto com ele. Ele chega ali naquela cidade não identificada de Samaria e começa a fazer grandes maravilhas, não é? E a tal ponto que a cidade inteira deu atenção para ele. Aqui no versículo finalzinho do versículo 6, né, fala, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, como no ministério de Jesus, os sinais e maravilhas, né, vinham comprovar a ação de Deus através daquele servo. Então aí as pessoas prestaram atenção nele e ele pregou o evangelho e as pessoas ali, a palavra diz que houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a ação do Espírito ali transformando a vida de pessoas e trazendo alegria para aquelas pessoas. Então, o que parecia ser uma grande perseguição, uma grande dificuldade, acabou se tornando em bênção para muitas pessoas, porque os discípulos foram dispersos, não sabemos ao certo o que todos eles fizeram, porque não está relatado, mas aqui tem esse episódio específico de Filipe que nos mostra como ele, cheio do Espírito Santo, fez algo tremendo aqui nessa cidade de Samaria. E o que parecia, né, ser um tropeço, uma dificuldade, acabou virando uma grande bênção. E aí temos aqui vamos dizer, um outro episódio que eu vou pular e voltamos lá para o texto que a gente leu. Vamos voltar lá para Filipe e o etíope. Então eu quis apresentar esse início só para a gente ter uma ideia de o contexto no qual Filipe estava vivendo, o momento que Filipe estava vivendo. Então ele estava ali, não é, com grande alegria ali, pregando, fazendo grandes maravilhas, a cidade empolvorosa, né, ali alegre. Aí vem aqui o versículo 26, vamos ler? Diz assim, ó, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Uau! Aquela coisa toda, aquela maravilha toda acontecendo, aí o Espírito Santo fala para Filipe, olha, você vai sair daí, desse momento tremendo que você está vivendo, você vai para uma estrada deserta. E ele não fala para quê. Olha o que é a confiança no Senhor, né? Sair daquele momento é interessante porque para a gente parece ser contraintuitivo, né? Parece ser o contrário do que a gente faria. Poxa, agora que está todo mundo aqui alegre, tá, eu vou estabelecer uma igreja, eu vou fazer grandes bênçãos aqui. Aqui nesse pedaço que a gente pulou, Pedro e João estavam passando ali pelos lugares onde Filipe estava pregando, né? Para complementar ali o trabalho, né? E a gente pulou esse trecho, depois você pode dar uma lidinha com calma, tá? Anote aí, você lê com calma. Mas é interessante que no momento em que estava tudo correndo assim, as mil maravilhas, Deus chama Filipe para fazer algo desafiador, para ir para uma estrada deserta. Olha só que tremendo, né? E talvez você esteja se sentindo aí assim nesse momento, né? Numa estrada deserta, ali confinado, não é? Nesse momento de coronavírus, de não podermos ter contato uns com os outros, ou pelo menos temos que ter bastante controle, bastante moderação no nosso contato físico, não é? Pode ser que você esteja se sentindo aí numa estrada deserta. Mas eu vou te falar uma coisa que me chamou muito a atenção nesse texto. Filipe, quando ele é chamado pelo Senhor para ir para essa estrada deserta, qual é a reação dele? Versículo 27, ele se levantou e partiu. Filipe não hesitou, ele obedeceu imediatamente à ordem do Senhor. Como será que eu e você teríamos reagido a essa convocação do Senhor? Será que a gente teria também essa prontidão que Filipe teve de imediatamente largarmos o que estávamos fazendo para ir para uma estrada deserta? Será que a gente teria? Eu quero crer que o Espírito Santo, se não é do nosso natural, que não é, né? O Espírito Santo teria nos capacitado a isso, mas Deus chamou a pessoa certa aqui. Ele sabia que Filipe não ia hesitar e, de fato, Filipe não hesitou. Ele foi lá e obedeceu e foi, não é? Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesse texto é: saia da sua zona de conforto. Neste momento difícil que nós estamos vivendo, Filipe, ele estava lá em Jerusalém. Na hora em que ergueu-se a perseguição, o que aconteceu? Ele saiu da zona de conforto. Eles foram obrigados, não tiveram opção de sair da zona de conforto deles. Que era o que era Jerusalém, era o que eles conheciam, tinha lá o templo. Embora eles não
tivessem ali acesso, eles não eram sacerdotes, não tinham acesso à parte interna do templo, mas eles iam ali nos átrios pregar, testemunhar ali as pessoas, não é? E por isso até que eles começaram a ser perseguidos. Então, eu queria chamar a tua atenção para isso, para como Deus às vezes nos dá um chacoalhão para a gente sair da nossa zona de conforto. Então, essa é a primeira lição que eu queria compartilhar. Como que a gente pode ser usado por Deus nesses tempos difíceis? Esses tempos difíceis, por muitas vezes, eles nos dão mais oportunidades para nós testemunharmos do que nos tempos normais, que está tudo bem, que está tudo correndo bem. Porque nesses momentos as pessoas realmente elas se sentem inseguras e elas querem uma resposta de Deus. E quem que Deus usa para dar a resposta a essas pessoas? Para chegar a essas pessoas e dar uma palavra, fazer uma oração, interceder, como Filipe fez, né? Orou, curou, pregou. Nesses momentos difíceis é que aparecem mais oportunidades da gente fazer isso, não é? Eu não estou falando, tá, irmãos, que aqui Filipe ele saiu e se deslocou. Eu não estou falando nesse momento, saia da sua casa. Não, não, não. Vamos obedecer às restrições das autoridades e fazermos realmente somente aquilo que é absolutamente necessário em termos de deslocamento, de sair das nossas casas, tá? O que eu quero dizer nós somos agora desafiados a sair da nossa zona de conforto. Talvez a sua zona de conforto seja justamente isso, encontrar as pessoas pessoalmente, abraçar, tal. Então, você vai ter que pensar, fazer uma estratégia diferente nesse momento, não é? Então, vamos nos desafiar como que nós podemos servir as pessoas e servir a Deus nesse momento de isolamento, tá? E continuando aqui no texto, versículo 27, ele nos mostra o perfil do etíope. Quem que era aquele etíope? Diz assim, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Olha só que coisa tremenda, o cara, ele era uma pessoa importante, uma pessoa ali que tinha uma posição muito predominante ali, de destaque dentro do seu reino. E o texto fala também, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então, além de ser uma pessoa importante em termos de sociedade, né, em termos aqui político até, poderia dizer, mas ele também era um homem temente a Deus, que ele se deslocou lá da terra dele. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha aí no mapa para você ver a distância que é da Etiópia, mesmo a Etiópia naquela época, né, daquela Etiópia até Jerusalém, é um grande deslocamento. E ele fez isso para estar ali em Jerusalém, provavelmente para alguma festa, algum momento ali, ou talvez até para a festa de Pentecostes, né, que tinha acontecido um pouco antes, ou simplesmente para oferecer algum sacrifício. E esse homem, ele era temente a Deus, esse esforço dele indica isso, só que ele não conhecia ainda o Senhor Jesus. Então ele era temente a Deus, ele conhecia a revelação de Deus, tudo nos leva a crer, né, que ele conhecia a revelação de Deus do Antigo Testamento, mas não conhecia ainda o Senhor Jesus Cristo. E olha só, por causa desse homem, de um homem, Deus tirou Filipe lá da festa, lá da cidade e o levou para essa estrada deserta. Olha que curioso. A gente não sabe aqui quanto que Filipe se deslocou, tudo indica que ele foi a pé, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né, a distância de Jerusalém, de Jerusalém para Gaza é cerca de 76 quilômetros. Filipe estava em Samaria, que é mais para o norte. Então ele foi, né, desceu, deve ter passado por Jerusalém para encontrar esse homem no caminho para Gaza, não é? Então ele deve ter se deslocado aí algumas, talvez até dezenas com certeza, mas talvez até mais de uma centena de quilômetros a pé para poder chegar ali para encontrar esse homem. Uma coisa tremenda. E o que é interessante aqui também que a gente percebe nesse contexto, que a segunda lição que eu quero destacar para você é: fique atento para as oportunidades de ser testemunha de Cristo. Filipe foi chamado para uma estrada deserta. O nome, né, já dá a entender, né, ser uma estrada deserta, quer dizer, quase ninguém passa ali, não é? E ele foi confiando em Deus, que alguma coisa ali Deus tinha para ele como missão. E ali ele encontra essa carruagem. Você vê que interessante? Quando que ele ia imaginar da cabeça dele, eu vou sair aqui da
da cidade que está em festa, está tudo maravilhoso, e vou lá para uma estrada deserta. Né? Ninguém ia imaginar isso. Mas, seguindo a direção de Deus, ele foi, e ali se apresentou uma oportunidade para ele. Então, pode ser que você esteja aí na sua casa, entediado, sem poder sair, sem poder fazer as suas atividades normais, mas Deus vai colocar oportunidades para você ser testemunha de Cristo. Mesmo sem você sair da sua casa, pode ter certeza. Hoje nós temos aqui inúmeros recursos, você mesmo está assistindo essa ministração aí através da internet, e você vê que a questão física não é mais limitação para nós. Então, peça a Deus para que Ele coloque oportunidades para você aí na sua frente, aonde você está. Peça a Deus, Ele vai te atender, eu tenho certeza. Então, Deus, Ele preparou ali o momento para Filipe encontrar esse eunuco. E olha só, vamos dar uma olhadinha no versículo 29. Versículo 29 diz assim: E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então aqui a gente vê que Filipe, o Espírito Santo deu essa instrução a Filipe: vai lá perto da carruagem e a acompanhe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. E a gente vê então que ele dá uma instrução, mas ele não diz o que mais é para fazer. Então Filipe, ele obedece, ele vai lá e o que Filipe faz? Ele fica atento, ele presta atenção no que está acontecendo. Então ele ouve o homem lendo o profeta Isaías. Olha que coisa tremenda. Então aquele homem, ele está ali na carruagem dele e ele está lendo uma profecia sobre Jesus, lá do Antigo Testamento. Então esse homem era um homem temente a Deus, estava lendo as Escrituras, e justamente naquele momento ele estava lendo uma profecia que falava de Jesus. Então Filipe, no final do versículo 30, ele fala: o senhor entende o que está lendo? Então Filipe percebeu ali uma oportunidade, observando aquele homem, ele percebeu o quê? Uma necessidade daquele homem. Ele estava lendo uma profecia, ele provavelmente não conhecia de Jesus, e aquela profecia, na verdade, já tinha se cumprido. Então Filipe viu ali uma oportunidade para falar com aquele homem, para anunciar, explicar para aquele homem aquele texto que ele estava lendo. E diante daquela oportunidade, ele se ofereceu. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? A terceira lição que eu quero chamar a atenção desse texto é algo que a gente pode fazer, né? Nós mesmos, nesse momento, a gente pode fazer é o quê? Perguntar-se: como eu posso ajudar aquela pessoa? Filipe, quando ele se aproximou ali, ele viu, Deus trouxe ele até aquele ponto, até aquele lugar, para aquele homem. Então, alguma coisa ele podia fazer para aquele homem. Então, o que eu posso fazer por aquela pessoa? Como eu posso ajudar aquela pessoa? Então, isso daqui já vai abrir portas para que nós sejamos testemunhas. E eu digo aqui, não apenas para anunciar em palavras, mas para agir mesmo, fazer algo. Meu Deus, como nós teremos oportunidade de ajudar as pessoas nesses tempos que estão por vir, não é? E junto com o auxílio, a gente mostra o nosso testemunho e anuncia, abre-se aí a oportunidade para anunciar a Jesus Cristo, não é? Então Filipe, ele percebeu ali que aquele homem estava lendo aquele texto, provavelmente não sabia do que aquele texto estava falando, porque a gente vê aqui do jeito que ele fala, né, no verso 31, o etíope responde, né? Como posso entender se alguém não me explicar? Olha só como ele expressa a necessidade dele. Eu preciso de alguém para explicar esse texto para mim. E Filipe percebeu isso, por isso que Filipe teve essa oportunidade, essa abordagem, essa chance de abordar, né, de estender a abordagem com esse homem, né? Ó, assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha que interessante a estratégia, né? Quer dizer, o Espírito Santo deixou ele ali na portinha ali. E aí Filipe estava atento, prestou atenção no que estava acontecendo, ouviu o que o homem estava fazendo, né? Nessa época aqui era muito comum ler em voz alta, né? Na verdade, as pessoas só liam em voz alta. Os historiadores acreditam que o hábito de ler em silêncio só surgiu aí muitos séculos depois. Então as pessoas, elas liam em voz alta. Então ele ouviu, prestou atenção, que isso é uma coisa também muito importante. Às vezes a gente está passando e não presta atenção nas pessoas. Aqui ele prestou atenção
na pessoa, viu o que ele estava fazendo, apareceu a oportunidade, ele, né, deu ali uma deixa e o homem expressou a necessidade dele. Como posso entender se alguém não me explicar? Não é? Então aqui eu faço até um parênteses da importância de explicar as escrituras, tá, gente? A gente entende que é um texto espiritual, a gente precisa do Espírito Santo para entendê-lo, mas a gente precisa também da ajuda de irmãos que já estudaram mais, que já têm mais experiência com a palavra de Deus, para também nos ajudar a entender. E não são só irmãos que estão aqui fisicamente ao nosso redor, mas os irmãos que já viveram há muitos e muitos anos, que escreveram livros, deixaram livros, não é? Quantos irmãos aí valiosíssimos que viveram, dedicaram as suas vidas estudando a palavra de Deus, pregando, ensinando e deixaram muita coisa registrada para a gente usar hoje em dia. Então, não tem desculpa, irmãos. A gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente tem muitos recursos para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Vamos usar esses recursos, vamos usar os nossos irmãos também. Quando eu falo dos livros, não estou desprezando de forma alguma os irmãos da igreja, que Deus levanta mestres para atuar na igreja. Se você tem esse chamado de mestre, é mais importante ainda que você se dedique a estudar, mais importante ainda. Tá? Se você já ouviu alguém te falar, cuidado com o conhecimento, a letra mata, né? Procura lá na Bíblia, vê o que a letra mata realmente significa, tá? Já vou te adiantar, não está falando do conhecimento, tá? A letra mata fala da letra da lei. Ele está falando, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra da lei, né? A lei ela mata por quê? Porque ela conduz à morte, ela só condena, ela só mostra, ó, tá aqui o teu pecado, tá aqui o teu problema. Mas ela não dá vida. Quem dá vida é o Espírito. Então não se assuste, tá bom? Mas cuidado com o orgulho. O grande perigo, na verdade, de quem estuda muito é o orgulho, não é o conhecimento em si. Porque Deus mesmo disse, né, através de Oséias, né, que o povo padecia por falta de conhecimento. Então a gente precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a palavra de Deus, não é isso que é o problema. O problema é o orgulho que vem quando a gente acha que a gente é melhor do que os nossos irmãos que não têm todo aquele conhecimento intelectual e que muitas vezes tem muito mais conhecimento do Deus da Bíblia do que as pessoas que estudam, do que a gente que estuda um pouquinho mais, não é? Então, é manter a humildade, irmãos, é estudar e manter a humildade. Então, fechando esse parênteses, né, da importância realmente de estudar a Bíblia, de valorizar os mestres que Deus levanta na igreja para nos ensinar, os irmãos, os mestres que Deus já levantou ao longo da história. Então, aqui a gente vê isso na prática, o homem ali, o eunuco, pedindo a ajuda de alguém para conseguir interpretar as escrituras. E aí, Filipe, muito inteligentemente, pega aquela oportunidade, se aproxima do homem, entra na carruagem e prega. Aí o restante do texto, aqui ele mostra, né, o texto que ele estava lendo, e versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então Filipe pegou aquele gancho, pegou aquela oportunidade e anunciou as boas novas. Aquele homem, com certeza, ele estava sedento, ele estava pronto para ouvir o Evangelho, porque ele já cria no Antigo Testamento, ele já entendia, e ali o Espírito Santo estava agindo para que aquele homem pudesse compreender também o que Filipe estava explicando e que ele pudesse aceitar a Jesus, realmente conhecer a Jesus naquele momento. Então, é um episódio muito bonito aqui da história da igreja, né? E continuando, eu queria destacar também que Filipe depois, logo em seguida, eles continuam, versículo 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Quer dizer, Filipe explicou até com relação ao batismo também, ele explicou não só os princípios do evangelho em termos da salvação, da graça de Deus, mas até também as ordenanças que Jesus deixou, não é? E imediatamente o etíope ele sentiu a necessidade de ser batizado. Então viu a água, tem alguma coisa que impeça? Então Filipe foi lá, versículo 37, diz Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. É muito interessante porque assim, Filipe, ele não fez só o mínimo necessário, ele fez tudo o que ele podia fazer para aquele homem. Então ele pregou, ele ensinou, ele explicou as escrituras, ele ensinou em detalhes, irmãos. Em detalhes. Ele não ficou preocupado, poxa, quanto mais a carruagem anda, mais longe eu tô para voltar, né?
Não, ele não ficou preocupado, ele ficou ali, ele se dedicou para aquele homem, entendeu? Deu toda a atenção dele para aquele homem. E essa é a quarta lição que eu quero destacar desse texto. Nós devemos nos importar com as pessoas. Filipe, o Espírito Santo deixou ele ali na porta, não falou palavra por palavra o que ele tinha que fazer, mas Filipe já sabia o que ele tinha que fazer, que era fazer tudo o que fosse possível, tudo que estava ao alcance dele, não é? O Espírito Santo estava agindo ali de forma tremenda, inclusive é o Espírito Santo que é responsável por convencer a pessoa. Isso não é a nossa função, é a função do Espírito Santo. Mas Filipe fez tudo o que estava ao alcance dele, tudo que era a responsabilidade dele. Então isso também é uma lição que eu quero compartilhar com você. Importe-se com as pessoas. Quando a gente se importa, a gente faz tudo e mais alguma coisa. A gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance e faz de boa vontade, não é? Se a gente realmente se importa com as pessoas. E é interessante, porque se a gente for pensar na parte prática, né? Eu não digo nada, mas eu ali talvez estaria me preocupando. Puxa vida, vou, né? Ó, mais 1 quilômetro, mais 2 quilômetros, mais 3 quilômetros. Né? Em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo não ia deixar a gente se preocupar com isso naquele momento, não. Mas é uma preocupação, não é? E quanto mais eles caminhavam, mas Filipe não se preocupou com isso. Filipe focou no que ele tinha que fazer naquele momento por aquele homem, não é? Então, esse aqui é um exemplo tremendo de uma atuação de um homem de Deus, um servo de Deus, diante de uma situação que veio como consequência de um período muito difícil, uma perseguição. Então, no meio daquela perseguição, Deus levantou oportunidades para esse servo de Deus agir, alcançar pessoas, fazer maravilhas, fazer sinais, anunciar o evangelho, não é? E é tremendo que eu creio que nesse período que nós estamos aqui também vivendo, Deus também vai dar essas oportunidades para nós. Então nós precisamos estar atentos. E é interessante também a gente ver que a mesma atitude de Filipe também era a atitude de Jesus. Jesus, ele não só falava, curava e virava as costas, né? Ele se envolvia com as pessoas, por isso que as pessoas também gostavam tanto dele, ele se importava com as pessoas. Então, importe-se, né? Vamos nos importar. Deus vai levantar as oportunidades, né? Lá em 1 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro nos dá uma recomendação que agora é mais importante ainda, né? A gente precisa ter isso em mente, que é o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Então, primeira coisa, né? Cristo tem que ser o nosso Senhor no nosso coração, no centro da nossa vontade. O coração na Bíblia não é apenas o centro das emoções, ele é o centro da vontade, não é? Do centro do ser. Então, é aquilo que faz a pessoa agir. Então, santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, a gente tem que estar sempre pronto para ter a palavra de salvação na ponta da nossa língua, toda vez que a oportunidade aparecer para que a gente fale. E novamente eu insisto, não é só uma questão de falar, a gente precisa servir de acordo com as necessidades da pessoa, e a pessoa vai chamar a gente para sentar do lado, para ouvir o que a gente tem para falar. Então, só recapitulando as lições que eu gostaria, né, que eu queria que você marcasse desse texto aqui. Então, primeira lição, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Então, toda vez que se levanta uma situação, uma crise, a tendência é a gente se esconder, né? A gente querer se proteger. Mas, na verdade, é o momento em que Deus nos chama para sair da nossa zona de conforto. Nós estamos muito acomodados. Então, Deus permite que as coisas aconteçam para dar uma chacoalhada na gente. Não sei o que está aí pela frente. Creio que, infelizmente, teremos muitos desafios, talvez até muitos momentos tristes adiante, mas Deus está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, nós temos a confiança pela palavra de Deus de que nós não estamos sozinhos. Mesmo que você esteja aí trancado na sua casa, que você não tenha ninguém aí ao teu redor, ou se você está só com a sua família, você está com saudade dos seus amigos, dos irmãos da igreja, mas tenha confiança de que Jesus está contigo, o Espírito Santo está aí, ele se manifesta em nós, mesmo com a distância física. Filipe estava lá sozinho, irmãos. Filipe estava lá sozinho, ele fazia parte da igreja, mas naquele momento, lá na estrada deserta, ele estava sozinho, fisicamente sozinho. Mas olha como o Espírito Santo o usou de forma tremenda, não é? Segunda lição,
Vamos ficar atentos para as oportunidades de sermos testemunhas de Cristo. Nós precisamos, para ser testemunha, a primeira coisa que a gente precisa é ser empoderado. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Então, se você sente que você ainda não tem essa ousadia de ser uma testemunha, ore a Deus, ore, leia a Bíblia, jejue, busque a Deus nesses momentos e que nós vamos precisar mesmo uma intensificação. Eu creio que nesse momento, irmãos, a igreja no mundo todo, a igreja de Cristo está orando mais, está buscando mais a Deus, está jejuando mais do que há 2 meses atrás. Eu creio, eu tenho certeza disso. Então, nesse momento de dificuldade, vamos buscar mais a Deus e o Espírito Santo, eu creio, vai se manifestar mais. Deus quer fazer milagres, irmãos. Ele quer fazer milagres. Só que Ele quer que a gente busque esse poder do Espírito para que esses milagres aconteçam, para que Ele seja glorificado. Terceira lição, vamos nos perguntar a nós mesmos como eu posso ajudar aquela pessoa. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, pode ser até mesmo uma pessoa que você conheça só pelo meio, ali pela rede social, pelo WhatsApp. Talvez você nem conheça essa pessoa fisicamente, mas Deus vai dar as ferramentas para que nós possamos alcançar e servir essas pessoas, eu creio. E quarta lição, que nós nos importemos de verdade com as pessoas, de verdade, que seja sincero, que Deus nos capacite a isso. Se você tem dificuldade com isso, peça a Deus capacitação e haja independente do sentimento. Haja dando o melhor de si para cada pessoa que Deus colocar no seu caminho, nesse momento difícil para compartilhar. Às vezes você pode até falar, poxa, mas eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Uma oração, irmãos. Tem noção do poder da oração? Uma oração que você faz para alguém que está precisando, não é? Já pode mudar completamente a história daquela pessoa. Então esteja disposto a dividir, a ter uma palavra de consolo, a fazer uma oração, a realmente ajudar, a alcançar as pessoas e mais do que tudo, né? A compartilhar o que Cristo fez na sua vida. O testemunho de Cristo, tanto o testemunho das Escrituras, né? Aqui é o maior testemunho que a gente tem, mas também aquilo que Deus fez por nós. Deus, tenho certeza, se você está assistindo e você não teve ainda esse encontro com Cristo, você pode ter essa experiência, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz justamente para nos dar a chance de ter um relacionamento com Deus. Ele morreu na cruz por isso, para pagar pelos nossos pecados. E isso é um testemunho tremendo, é o maior testemunho que a gente pode dar, que nós não estamos condenados, nós estamos salvos por causa do sacrifício de Jesus. Então esteja pronto para testemunhar, esteja pronto para compartilhar. Esse é o momento, momentos difíceis trazem a necessidade do povo de Deus se levantar, clamando a Deus, orando pelas pessoas, orando, pedindo misericórdia, como Neemias fez. Neemias estava lá em Babilônia, não é? E não foi ele quem pecou contra Deus, mas quando ele orou, ele pediu perdão para os pecados dele e do povo dele. Então nós também oremos pelos pecados da nossa nação e inclua-se. Mesmo que você ache que você não fez nada, mas inclua-se, peça perdão sincero para Deus, para a nossa nação, para todo mundo. O povo de Deus, está na hora do povo de Deus se levantar, não é? E essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, que Deus tocou no meu coração. Então, coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição de Deus. Eu creio que uma vez que nós formos buscarmos a Deus, buscarmos esse enchimento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, Deus vai colocar oportunidades na nossa frente de fazer coisas maravilhosas, maravilhosas. Convido você a orar nesse momento, para que Deus realmente haja na nossa vida, para que Ele use a mim e a cada um que está assistindo esse vídeo de forma tremenda. Vamos orar. Senhor, Deus amado, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. E diante desse cenário mundial de caos, de desafios que se colocam à nossa frente, Senhor, as incertezas são muito maiores do que as certezas, mas a certeza que nós temos em Ti, pela palavra de Deus, é muito mais forte. É muito mais forte,
porque ela está no nosso coração. A mesma certeza que nós temos, Senhor, de que o Senhor prometeu vida eterna, prometeu salvação, nós temos de que o Senhor prometeu também de que tudo aquilo que nós necessitamos, Tu proverás. Nós cremos nisso, Senhor amado. Ainda que nós tenhamos que passar por algumas dificuldades, Senhor, como Paulo mesmo diz lá em Filipenses, que ele aprendeu a passar por todas as situações. Ele aprendeu a passar pela abundância, mas também pela falta. E quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, é isso, é passar por todas as situações. E nós cremos que nesse momento é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá força para passar por essa crise que vai ser um desafio para o mundo inteiro. Nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia por aqueles que são mais frágeis, que aqueles que estão que sofrerão mais, infelizmente, com essa crise, Senhor amado. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor levante pessoas que tenham mais recursos para compartilhar, para alcançar essas pessoas que estão à margem da sociedade, ou mesmo aqueles que não têm uma reserva para ter uma folga nesse momento de crise, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Nós precisamos de Ti, Senhor amado. E assim como Tu nos tocaste nesta palavra, Senhor, meu Deus. Levanta as oportunidades, Senhor. Levanta, ajuda-nos a sair da nossa zona de conforto, Senhor amado. Apresenta para nós as oportunidades, que nós possamos perceber essas oportunidades, que nós possamos realmente, Senhor, fazer tudo aquilo que for do nosso alcance, que nós não caiamos na conformidade ali de achar que o mínimo necessário já é o suficiente. Não, que nós realmente queiramos fazer o máximo que nós pudermos pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão precisando de nós, Senhor. E que realmente, Senhor, nós possamos nos importar com as pessoas, Senhor, que nós amemos as pessoas verdadeiramente, como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque só poderemos fazer isso, Senhor, se o Senhor nos capacitar. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a fazer a diferença na vida das pessoas, que cada vez mais, Senhor, nós possamos anunciar a Tua palavra, anunciar o testemunho que nós temos para as pessoas de forma ousada, Senhor, meu Deus. Não desobedecendo, não é isso, não em desobediência, mas com ousadia, Senhor meu Deus, para que nós realmente façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, assim como Filipe, que não hesitou em obedecer a Tua ordem, por mais estranha, por mais desafiadora que fosse, Senhor meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pelas oportunidades que o Senhor colocará para nós, Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, eu agradeço a você que está aí acompanhando esse vídeo e continue buscando a Deus, ore, medite nessa palavra durante a semana e esteja disposto a ser usado por Deus. Eu creio que Deus vai te usar, em nome de Jesus. Amém.